Eu quero te dar um bem-vindo em nome de Jesus, você que nos visita, sinta-se em casa, né? A Igreja Aba é um lar para pertencer. É uma família, eu sempre digo que a Igreja Aba é uma família, né? E a família você tem que ter relacionamento, senão não é uma família, né? Família tem relacionamento, né, irmãos? Amém? Então sinta-se em casa, que Deus te abençoe, você que nos visita pela primeira vez, nós estamos muito felizes em te receber aqui. No final do culto, nós queremos que você se dirija àquele balcão, falar com um dos nossos pastores ali. Nós queremos te conhecer e queremos te dar um presente também, tá bom? Deus te abençoe. Abra sua Bíblia comigo. No Evangelho, segundo Lucas escreveu, eu quero nessa noite meditar num texto que hoje pela manhã nós já bebemos um pouco disso e agora à noite nós vamos, se Deus nos der a graça, falar mais um pouco sobre a parábola, né, do filho perdido. Obrigado, irmã, Deus abençoe. A parábola do filho perdido, Lucas 15, versículo 11. E eu digo que essa parábola, se eu pudesse dizer, é a parábola que não é do filho perdido, é a parábola do filho achado, né? A parábola do filho que volta para casa, né? E eu acho muito legal a gente poder, nesta noite, ontem cheguei aqui à noite no culto dos teens, e o irmão Mateus tinha me roubado a minha palavra, ele estava aqui ministrando a mesma palavra que eu vou ministrar hoje. Já ministrei isso, eu falei, ô Mateus, você pegou a minha palavra? Ele tinha pegado, mas ele não conseguiu me tomar, porque eu vou ministrar ela agora de noite, amém? Que bom que você está aqui. Lucas, capítulo 15, versículo 11. Mas antes eu vou iniciar no capítulo 15, eu vou ler o primeiro versículo e o segundo. Porque essa parábola, ela começa, o seu contexto, a sua história, ela começa no capítulo 15, no versículo 1 e 2, onde diz assim. Nós vamos projetar aqui na versão NAA, se você não tem, você pode acompanhar aqui no Data Show. Diz assim o versículo 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos, pecadores para ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, este come com os pecadores, este recebe pecadores e come com eles. Vou ler novamente. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, este recebe pecadores e come com eles. E a partir do versículo 11, do mesmo capítulo, Jesus continuou, diz. E Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, quero que o Senhor me dê parte dos bens que me cabe. O pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Olha só a forma que estava vivendo o menino. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela cidade, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu estou morrendo de fome. Eu estou aqui morrendo de fome.
vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E, arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele, ainda longe, quando seu pai avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Põe um anel no dedo dele, sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Uma parábola muito linda, né? E muito conhecida. Eu acredito que todos já conheceram, né? Já ouviram sobre essa parábola do filho pródigo, do filho perdido, né? Mas o contexto dessa história, né, e o centro dela nem é o filho, mas sim o pai. A forma como o pai recebeu, a forma como o pai esperava pelo filho, a forma como o pai estava de braços abertos para receber o filho. E essa mensagem estava horas para falar, e depois eu tive que viajar um dia na correria, depois a gente passou e eu acabei não falando, e essa semana eu pensei, se Deus me der graça, quero falar desse texto. E nessa noite eu queria falar algo muito interessante para nós, porque nesse mês nós estamos falando sobre paternidade. E já ouvimos várias ministrações sobre paternidade. Nossos discípulos, praticamente, já vários falaram a respeito disso. Mas nessa noite, eu gostaria de falar, nós ainda vamos ter mais uma ministração sobre paternidade. E eu queria falar nessa noite sobre paternidade bem resolvida. Né? De volta para casa, restaurando o relacionamento com seu pai. E aí eu estava meditando nessa passagem e analisando o contexto e a forma dessa passagem, e pude pegar aqui pelo menos 4 estágios desse filho, da vida dele. Né? O primeiro estágio dele é que ele era um moço feliz. Morava em casa, tinha de tudo, tinha comida, dá para ver quando ele voltou, mataram até um boi para fazer uma festa para ele. Então imagina que era uma casa abençoada, era uma casa farta, era uma casa que tinha comida com fartura. Né? E esse menino era feliz em casa e não sabia. Primeiro estágio dele é que ele era feliz, né? Tinha tudo, não sabia, não dava valor. Podemos ver pela forma que ele se apresenta ao pai. Diz que certo dia, né? O mais moço deles disse ao pai, no versículo 12, quero que o Senhor me dê a parte que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. E o menino fica um tempo ali, de repente, diz que não muitos dias depois, ele pega tudo que lhe pertence, né, e parte para um outro país. O Senhor Jesus aqui não fala o país, para que país que ele foi, mas diz que ele foi para um país distante. E lá, a palavra de Deus está falando aqui que ele gasta toda a sua fortuna, gasta toda a sua herança, vivendo uma vida desenfreada. E eu achei interessante porque hoje muitos jovens, quando eles perdem essa identidade do pai,
Muitos filhos hoje vão estudar em outras cidades, em outros estados e até em outros países. Quem faz missão transcultural, quem faz, me fugiu o nome, vai para o outro país fazer um intercâmbio, né? E essas pessoas que vão, às vezes eles perdem a identidade do pai, e às vezes lá eles começam a viver uma vida toda errada, como esse rapaz que saiu de casa com toda a sua herança, para uma cidade, um país distante, ninguém conhecia ele ali. E ali diz que ele viveu uma vida totalmente desregrada, desenfreado disso. E eu fico imaginando os copos, as taças, as festas, as mulheres, as bebidas, o pecado que ele estava vivendo, a vida que ele estava vivendo, uma vida totalmente distante de Deus. Vivendo desenfreado. No versículo 13, a gente vê que o primeiro estágio dele de sair de casa, ele, não passado não muitos dias, diz que o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Veja que, para começar, ele faz algo muito errado, porque ninguém pode pegar a herança antes da morte do pai. Mas esse aí exigiu que o pai repartisse. E quando ele faz isso, ele está dizendo: pai, eu não me interesso mais por ti. Para ti tu já está morto. Porque a atitude dele pegar a herança antes é que o pai já estava morto para ele. E a atitude dele é: pai, tu já está morto para mim. Não me interessa mais nada de ti. Eu só quero meus bens. E ele se vai. E no versículo 14, diz que depois dele ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Veja que o segundo estágio dele, ele está vivendo longe dos pais, infeliz e inconsciente. Ele nem tinha caído na consciência dele a vida que ele estava vivendo. Estava vivendo sem amigos, sem dinheiro, sem a família. Tinha perdido os amigos, porque a primeira coisa quando uma pessoa tem bastante dinheiro é ter bastante amigos, não é verdade? Mas quando fica sem dinheiro, fica sem amigo, perde os relacionamentos. Então o segundo estágio desse jovem era infeliz, inconscientemente, tratando o porco. Olha que ele podia viver em casa com o pai, de uma forma muito feliz, tendo tudo, comendo na mesa, pão com fartura na casa do pai dele. E o terceiro estágio desse jovem, ele está vivendo infeliz, mas já consciente. Nós podemos ver isso a partir do versículo 17, que ali caiu na consciência dele. Ele está lá tratando o porco, vivendo uma vida terrivelmente desesperada, sem nada mais, sem dignidade. Imagine uma pessoa que podia estar em casa, de repente se encontrar num chiqueirão. Alguém já chegou numa chácara onde tem chiqueirão? Há um fedor, Primeira coisa, tem um fedor, As comidas de porco é diferente das comidas de gente. Mas diz a Bíblia que ele desejava já se alimentar das alfarrobas, as vargens que eram dadas aos porcos, a ração que era entregue aos animais. Ele tinha tanta fome que ele já tinha vontade de comer esses alimentos. Eu fiquei pensando na igreja. Às vezes nós
né, temos na igreja, porque aqui essa parábola está se reportando para a igreja, para nós. Então Deus aqui está falando para a igreja. Era um filho que estava em casa. E ele saiu de casa, vamos dizer que ele abandonou a igreja. Ele talvez estivesse descontente com o pastor dele, né? Esse pastor sempre desse jeito, sempre cobrando, sempre exigindo. Talvez lá no mundo está melhor, lá no mundo está rolando algo melhor. Lá no mundo está mais fácil. Lá no mundo não tem que prestar conta para ninguém. Lá no mundo eu vivo do jeito que eu quero. Às vezes, né? E eu já tive tantas experiências, eu e minha esposa, com filhos que saem de casa, às vezes, que a gente cuida, e vão, passam um perrengue, depois voltam, né? E a gente sempre está aqui, né? Graças a Deus. 12 anos em Luiz Alves, a gente já conseguiu dar vários abraços, né? Em filhos que foram e voltaram. Mas às vezes você pode estar descontente com a tua igreja, como filho. Não quero mais participar do louvor, não quero mais ter GC na minha casa, não quero mais ser discípulo, não quero mais discipular. Estou fora disso, não quero cuidar de criança. Veja que agora nós estamos fazendo o nosso culto, mas aqui atrás tem outro culto, com várias classes de crianças. Precisa muito de você. Precisa muito de pessoas que não abandonem isso. Nós vimos aqui um vídeo do louvor, nossos líderes de louvor pedindo pessoas. Nós precisamos de você no louvor. Nós precisamos de você para ter GCs funcionando, casas abertas. Como precisamos da sua casa para nós cuidar de pessoas. E às vezes nós estamos em casa, temos tudo, temos o pão com fartura, né? Temos a palavra sendo liberada sobre nós, sempre. E do nada, às vezes, nós saímos desse ambiente e vamos viver em outro ambiente. E aqui, nesse terceiro estágio, o filho já está consciente da cagada que ele fez. Da atitude errada que ele tomou, ele já tem consciência. E ele diz para ele mesmo, ele ensaiou um discurso. Pode notar que ele ensaiou um discurso, ele falou, diz que ele caindo em si, versículo 17, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Segue. Eu vou me arrumar e voltar para o meu pai e lhe dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Ele ensaiou esse discurso. Vou chegar lá e vou dizer, ó pai, eu errei, eu pequei, me perdoa, eu não queria ter feito. Talvez aqui nós podíamos conjecturar quantas palavras ele ensaiou para chegar em casa e dizer ao pai. E hoje cedo falei, né, de mim, né, um pouquinho, porque eu fui um filho pródigo em casa. E muitos aqui já conhecem a minha história, eu fugi de casa com 12 para 13 anos. Imagina uma criança com 12 para 13 anos fugir de casa. Eu fugi da casa dos meus pais pelos fundos, pulei a janela de madrugada, por influência de 2 amigos, que disseram para mim que lá fora era melhor. E eu acreditei, e fui para o mundo. E lá, queridos, eu passei por uma situação muito terrível. Na década de 70, eu fui recrutado para ser boia fria, andar de caminhão 2, 3 horas, até de madrugada. Pegava o caminhão 4h30 da manhã para ir trabalhar de boia fria nas roças, limpando soja, limpando plantações. E lá eu senti o peso do erro, do pecado. Então eu sou testemunha de uma história parecida com essa desse filho. Na minha casa, nós éramos uma família bem estruturada. Meu pai tinha pão com fartura, realmente. A mesa lá em casa era muito farta. E eu desprezei. Eu desonrei os meus pais. Eu desonrei a minha família toda. Nós é uma família de 9 irmãos. E eu saí da minha casa, deixando o meu pai
indignado. Porque meu pai era um homem durão, ele coçava nós, ele puxava o sarrafo em nós. E eu achava que estava errado, mas não, meu pai estava corrigindo. Porque o pai que ama corrige, e o meu pai queria corrigir para que nós não virássemos vagabundo. E por eu me rebeliar, eu acabei me tornando o que muitos de vocês sabem, envolvido no crime, fui recrutado para o crime, por causa da minha decisão. E uma das primeiras sinais de uma pessoa, que ele é quando ele está insatisfeito, que ele vai se tornar um rebelde. Primeiro sinal é a insatisfação, é descontentamento. Não está contente com nada. Começa a reclamar de tudo, reclama até do que não precisa. Muitas pessoas reclamam até do que não precisam reclamar. Às vezes tem pessoas, irmãos, e aqui eu posso estar falando com alguns desses. Nós temos aqui muitas famílias, eu não conheço todos vocês. Talvez você pode estar vivendo um descontentamento em casa. Às vezes você tem tanto. Às vezes você tem uma família tão linda e não é contente com a sua família. É o meu caso, eu fiz isso. Eu vivi, então isso é terrível. E o primeiro sinal de nós estar nos tornando rebelde é o descontentamento. E a Bíblia diz que é para ser contente em todas as situações. Mas muitas vezes não é o que a gente faz. Às vezes a gente não está contente com a igreja que a gente congrega, com os pastores, com a liderança, com o modelo de trabalho da igreja. E a gente acaba se tornando um filho rebelde dentro de casa. E nesse terceiro estágio, ele é muito triste porque muitas pessoas, hoje cedo eu contei o testemunho que eu acompanho esse pastor, ele era uma pessoa que, ele era um empresário, tinha empresa, tinha uma vida estruturada, mas um dia, ele, viajando com os empregados dele, num hotel, ele acabou encontrando os empregados dele lá, dando uma linha. E os empregados falaram, não, se tu quiser, pode fazer. E acabaram convencendo o patrão a participar daquele banquete que o capeta tinha preparado ali naquele quarto de hotel. E ele deu a primeira, deu a segunda, na terceira ele já estava fascinado. E o testemunho dele é tremendo porque ele começou a ter problema, ele era um empresário bem sucedido, ele começou a ter problema em casa, começou a ficar estranho, a esposa começou a perceber, ele começou a ter problema com os funcionários, ele começou a ter problema com os clientes, ele começou a ter problema na vida dele, com os filhos. E diz que um dia, ele insatisfeito, fez uma mala e disse que ia viajar. E saiu para o mundo, saiu para viver na rua. E viveu 13 anos da vida dele na rua, como mendigo. O testemunho dele é fenomenal. E ele diz que, nesses anos todos, ele dormia em viadutos, ele dormia em marquises, cabelo encebado, 15, 20 dias sem tomar banho, barbudo, sujo, fedido. Um filho que tinha tudo em casa. Mas por causa da insatisfação, por não valorizar o que ele tinha dentro de casa, ele acabou indo para o mundo e vivendo uma vida desenfreada. E diz que um dia ele estava de madrugada, baixo no viaduto, perto da igreja, e diz que sai uma senhorinha daquela igreja, uma senhora de oração. Como é bom você, minha irmã, meu irmão, que ora. Você precisa ser uma pessoa de oração. E diz que aquela irmã estava saindo da igreja e deu de cara com ele, olhou para ele, aquele jeitão, cabelo velho, que nem pente, nem escova de aço passava, barba fedida, sujo, com fome, sem tomar banho há 15 dias. E aquela senhora olhou para ele e apontou para ele e falou, homem,
Se tu não morreu ainda, é porque Deus deve ter um plano com a tua vida. Olha o que tu está fazendo com a tua vida. E disse que ele não falou nada e continuou caminhando. A história dele é linda. E disse que de repente ele está caminhando uns minutos para frente. Disse que parou um carro perto dele, baixou o vidro, olhou, deu mais uma olhada. Porque ele não tinha dito nada para a família e já tinha procurado ele em todo que era lugar. E disse que a moça olhava para ele. E daqui um pouco ela reconheceu, achou que era o pai dela, mas estava muito feio, muito sujo, muito barbudo. Mas por ser o pai dela, ela reconheceu. E gritou, pai. E ele reconheceu que era a filha dele. E ela levou ele embora. Cuidou dele, arrumou ele. E hoje ele é um pastor nessa igreja que ele dormia debaixo da marquise. Então, Deus, o Pai, Ele está sempre de braços abertos para nós. O Pai está sempre pronto para te receber. Só basta você querer voltar. Talvez hoje você que está nos assistindo, vai nos assistir. Talvez você está vivendo essa vida de insatisfação. Está vivendo insatisfeito com tudo que você tem. E não tem dado valor para as coisas tão boas, tão pequenas, tão familiares. Não está dando valor, às vezes, para os teus irmãos, para o teu grupo de crescimento, para o teu discipulador, para a tua discipuladora. Talvez, queridos, nesse estágio, que é o terceiro estágio, ele já estava consciente. Por que eu fui fazer isso? Talvez você está aqui nessa noite. E você está em casa. Mas talvez você está como o segundo filho, porque eram 2 filhos. Que o filho mais velho, ele estava em casa, mas ele nunca foi feliz com o que ele tinha. Ele vivia em casa como um escravo, e o filho mais novo saiu de casa, se libertou e ficou preso como escravo. Mas um dia ele cai em si, diz a Bíblia. E ele volta para casa. E eu quero dizer que talvez, nessa noite, você possa estar aqui como um desses 2 filhos. Os 2 estavam infelizes. Um longe de casa e outro dentro de casa. Tinha tudo aquele filho que estava em casa. Mas ele era tão egoísta que ele queria que o pai desse um cabrito, mas ele não queria comer o cabrito com o pai, ele queria comer cabrito com os amigos dele. Ele também não estava nem aí com o pai. Ele não estava nem aí com o que ele tinha. Ele só pensava nos amigos, naqueles de fora. E Deus, Ele quer restaurar em nós a paternidade. Deus quer que nós tenhamos uma paternidade bem resolvida. Saiba quem nós somos como filhos. Eu, quando fugi de casa, queridos, eu vivi uma vida tão deprimente, tão terrível, que um dia que eu voltei em casa, depois de meses, visitar meus irmãos, a minha mãe e meu pai, eu sabia que ele ia me dar um pau de novo, porque ele era um homem duro. E eu cheguei em casa, abracei meus irmãos e tal, beijei minha mãe. E quando eu fui cumprimentar o meu pai, que eu fui dar benção para ele, pedir a benção dele, ele simplesmente cruzou por mim. E me derrubou com o olhar. Ele olhou para mim e me desprezou. E o desprezo, queridos, é a coisa mais terrível que tem. Eu me senti o pior dos piores, eu não sabia onde que eu ia, eu não queria correr dali porque eu não podia voltar para a cidade onde eu estava, porque não tinha ônibus, eu não podia ir de outra forma, então eu tinha que esperar mais um dia para no outro dia eu pegar um ônibus. E eu fiquei ali, na casa do meu pai, e no outro dia eu saí, quando eu dei tchau para minhas irmãs, para os meus irmãos e para minha mãe, e para o meu pai também, eu chorei, e eu me fui chorando naquela estrada de chão. Eu tinha que caminhar longe para pegar um ônibus, era cerca de uns 6 quilômetros. E eu pensei, o que eu fui fazer? Por que eu fiz isso? Eu caí em si como esse jovem aqui. Ele caiu em si, ele tinha tudo.
Mas ele cai em si, daí, consciente da cagada, da cacaca que tinha feito, como eu, consciente. Eu pensei, por que eu fui fazer isso? E nessa noite, queridos, o quarto estágio desse jovem, quando ele volta, nós podemos ver aqui a partir do versículo 18, depois que ele ensaiou aquele discurso, vou falar com meu pai, vou dizer para o meu pai o que eu fiz. Ele não sabia nem como chegar em casa. Ele estava tão desorientado que ele não sabia nem como ir para casa. Ele ensaiou um discurso. E ele começou a se arrumar. Talvez hoje, queridos, é o dia de nós também, como filhos, nos arrumar, né? Para nós estar bem diante do Pai, para nós estar felizes junto com o Pai. O Pai não quer nós de qualquer maneira, queridos. O Pai aqui, Ele é o centro dessa mensagem, não é o Filho, é o Pai, porque o Pai, Ele ama de uma forma incondicional. E no versículo 18 diz, eu vou me arrumar e voltar para o meu pai e dizer, Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado filho, seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E se arrumando, diz, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, abraçou e o beijou. Veja que o pai estava na varanda, talvez, olhando de longe, né? O filho, ele sabia que um dia ia voltar. O pai sabe, o pai conhece. Talvez é por isso que você veio aqui nessa noite. O pai conhece cada um de nós. Diz que a palavra ainda nem chegou na nossa boca, ela está aqui. Quando o filho pensou em se arrumar e saiu aquele discurso, o pai já sabia, ele vem. E ele estava na varanda. Outra coisa, não é típico dos anciões correrem. Os anciões, eles ficavam no lugar esperando, vinha até ele. Mas diz que ali, ele saiu correndo. Ele quebrou o protocolo por causa do filho. Saiu correndo, abraçou, beijou. Quando ele foi tentar dar a desculpa dele, que ele começou a dizer, Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor já não sou digno, de ser chamado seu filho. O pai interrompeu ele e diz, olha só o que o pai diz. O pai, porém, disse aos servos, versículo 22, ele nem deixou ele contar o que ele queria contar, o discurso que ele tinha ensaiado. O pai disse aos servos, veja bem, disse aos seus servos, tragam depressa a melhor roupa, vistam nele, ponham um anel no dedo dele, sandálias nos pés, tragam e mate o bezerro gordo, vamos comer e festejar. E começou aquela alegria, começou aquele ambiente diferente. Imagine você que é pai, né? Imaginando quando o seu filho vem em casa no fim de semana, já prepara, compra um entrecote, compra uma picanha, compra uma carne bem boa, faz aquela maionese melhor, faz algo melhorado. Imagine o pai esperando aquele filho que anos estava longe. E de repente ele vem, quando ele começa a querer falar para o pai, não, depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, põe um anel no dedo dele, calce os pés dele, traga o bezerro gordo, traga o terneirão gordo lá vamos matar, vamos fazer uma festa. E diz que começaram a festejar. Eu creio que nessa noite, queridos, nós estamos aqui. E eu creio que Deus, Ele tem algo para nós. É por isso que você veio aqui nessa noite. Eu quero convidar a nossa equipe de louvor para vir aqui.
Eu quero orar nessa noite. Talvez você pode ser um desses filhos, está num desses estágios, mas quando o filho decide voltar e ele volta, né? Muda tudo. Começa a haver uma grande mudança naquela família. Mas no versículo 25, diz que, ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. E chamou um dos empregados e perguntou, o que é aquilo? E ele informou, é que o seu irmão voltou. E por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. E o filho mais velho se indignou e não queria entrar. Às vezes, vamos trazer para o nosso contexto aqui isso. Eu creio que essa palavra é para o nosso contexto de igreja hoje. Às vezes você está lá fora, vivendo de qualquer forma, como diz aqui o texto, desenfreado. Gastou tudo, já não tem mais o que fazer. Acho que eu vou lá na igreja, vou lá falar com o pastor, vou lá falar com os irmãos lá, ver se não dá para me andar junto com eles de volta. E aí o irmão volta, é restituído, começa a servir, tem alguns irmãos que ficam murmurando, mas olha isso aí, ó. Gastou tudo lá fora, agora está aí de volta, está aí na igreja, está aí ajudando. É isso que o Pai quer fazer com nós. É isso que o Pai quer fazer. Eu quero convidar você a ficar em pé. Eu não tenho mais de ir adiante. Eu acho que hoje eu posso estar falando com você que é um filho, que pode estar num desses estágios. Como falei antes, pode ser você que até nos assiste e vai assistir na sequência essa mensagem. Quero dizer que o Pai está chamando. Não importa como você veio. Não importa. Não importa se você viveu uma vida desenfreada, se você viveu de qualquer maneira, mas o dia que você se volta para o Senhor, o Pai está de braços abertos. O Pai está de braços abertos. Aleluia.